Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, 3 e 4. Salmo de número 4. É um salmo que relata uma oração de um homem de Deus, né? Mas uma oração diferente. Nós oramos muitas vezes e devemos orar sem cessar, a palavra ensina. Orar é conversar com Deus. Há pessoas que muitas vezes ficam constrangidas com o fato de se dirigir a Deus. Como eu vou me dirigir a Deus? Como eu devo orar? Né? E muitas vezes, infelizmente, eu posso dizer, as pessoas querem fazer cursos de como orar bem, pedem instruções, pedem orientações, copiam orações de outras pessoas, com o intuito de fazer uma oração bonita, quando na verdade Deus não quer oração bonita de ninguém. Deus quer a sinceridade do coração. Você está conversando com Deus. Você não está conversando com pessoas eloquentes, que quando você se dirige a elas com linguajar um pouco tosco, essa pessoa logo lhe taxa como matuto, como irreverente, como leigo, como ignorante. Não, com Deus não é assim. Deus enxerga todos nós como ignorantes, como leigos, se é que podemos usar essa palavra, como crianças, como pessoas que não sabem orar. A verdade é essa. Deus nos enxerga como pessoas que não sabem orar. Mas ainda assim, Ele prefere ouvir essas orações de que aquelas orações parecidas com eloquência, como por exemplo o fariseu que orou de si para si, dizendo: Senhor, graças te dou, porque não sou como esses outros homens roubadores, injustos. Foi o que um fariseu disse. Eu dou o dízimo, quando, na verdade, ele falando aqui, quando no tempo da lei, porque aqui é um fariseu que está falando, não é um gentil, mas é um fariseu. Eu dou o dízimo do endro, do cominho, jejum e tantas outras coisas, batendo no peito, querendo mostrar para Deus que ele era alguma coisa e que orava de tal e de tal maneira. Quando o publicano que estava do seu lado não ousava nem levantar a cabeça e dizia: tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim. E o Senhor disse que quem saiu justificado daquela sala de oração foi o publicano, porque ele estava sendo sincero, ele estava conversando com Deus e expondo a sua condição vil, porque é isso que acontece. Deus quer de nós que nós nos exponha para Ele. Ah, eu tenho vergonha de dizer a Deus que hoje eu menti. É mesmo, é? Ele sabe. Ele quer que você confesse, como quem reconhece que mentiu, que roubou, que maltratou, que injuriou, que se zangou, que se irou, que disse coisas que não deveria dizer, que pensou coisas que não poderiam pensar. Pelo menos o salmista aqui,
ele no verso 1, que é o Salmo de Davi. E eu vou ler do início mesmo, quando diz assim: Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de corda. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Isso foi o que Davi falou. Ou seja, Davi se abriu para Deus aqui. Responde-me quando clamo. Quem não quer ouvir a resposta de Deus? Quem não quer? Quem não quer? Quantas pessoas nesse mundo estão angustiadas porque não conseguem ouvir a resposta de Deus a seu favor? Mas é porque Deus não quer responder essas pessoas? Não, não é porque Deus não quer responder essas pessoas. É porque essas pessoas querem a resposta de Deus, mas viverem as suas vidas completamente contra a vontade de Deus. Até o cristão pode ter a sua oração não respondida quando ele está andando de maneira contrária à vontade do seu Deus e Pai. Até o cristão. Imagine as pessoas que não querem crer no Senhor Jesus, aceitá-lo como Salvador para receberem a vida eterna e assim caminharem em novidade de vida pelo Espírito Santo. As pessoas querem resposta, mas não querem confessar os seus pecados, não querem ser sinceras para com Deus, dizendo a Ele o que verdadeiramente são. Davi diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Era o Deus de Davi. Davi cria nesse Deus. Davi tinha pecado, Davi tinha pensamentos maus, Davi falhava, mas Davi ia até Deus. Porque Davi sabia que ou Deus era com ele ou ele estava ferrado. A verdade é essa. Ou Deus é comigo ou eu estou ferrado, perdido. Ou eu não tenho salvação, não tenho escapatória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, quem será por nós? Quem? Se não há outro igual a Deus. Não existe ninguém igual a Deus. E existe a possibilidade de Deus ser contra nós? Sim, claro. Quando nós não queremos se submeter à vontade do nosso Deus e Pai. Então Ele não é por nós, Ele é contra nós. Ah, eu não creio nisso. Não posso fazer nada. É o que a palavra ensina e é o que eu creio. E Davi continua dizendo: na minha angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então Davi já tinha provado do que Deus tinha feito por ele, a ponto dele chegar e dizer: na minha angústia me tens aliviado. Deus já me aliviou na minha angústia. Eu já tive dias de angústia, dias de misericórdia, eu pensar que o mundo a partir daquele momento ia se desmoronar sobre mim. E eu clamei a Deus. Eu clamei a Deus. E Ele me aliviou. Em uma madrugada em que eu olhava para a cama e não conseguia dormir, e estava completamente perturbado, angustiado, e eu vi em cima, não me lembro se era em cima de um armáriozinho ou era na cabeceira da cama, uma Bíblia, aquela Bíbliazinha pequena do Novo Testamento. Então eu abri aquela Bíblia e eu li um trecho dela e comecei a clamar a Deus.
mas me veio um alívio que eu não conseguiria explicar com minhas próprias palavras. Eu só consegui sentir e perceber que Deus havia me aliviado. Então eu deitei a minha cabeça no travesseiro e dormi o sono que eu jamais imaginaria que ia dormir aquela noite. E assim aconteceu comigo. E assim aconteceu com muitos cristãos pelo mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, todo aquele que crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar pecadores e conduzi-los a Deus por meio da fé, por meio do Espírito Santo, podem ser aliviados das suas angústias. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. E ele no verso 2, ele diz: ó homem, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? O salmista aqui, inspirado pelo Espírito Santo, diz isso: até quando, ó homens? Até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Até quando? Será que hoje será o último dia em que você vai buscar a vaidade, amar a vaidade e a mentira, e tornar a glória do Senhor em vexame? Hoje pode ser o último dia. Basta que você confesse a Deus que isso tem sido um fato na sua vida e clame a Ele por misericórdia. Na angústia, clamei ao Senhor. E o próprio Senhor fala isso na sua palavra: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Então, eu só tenho duas alternativas: crer e invocar o nome do Senhor para que Ele me alivie, ou não crer e continuar com a minha angústia até sabe lá quando. Verso 3: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Deus distingue para si o piedoso. Deus sabe quem são os seus, quem de fato vive em piedade ou em impiedade, que é o inverso, é o oposto de piedade. O Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Então, nós só podemos crer que essa esperança pode ser oferecida a cada um de nós. O Filho de Deus veio aqui a este mundo, pregou o Evangelho da salvação, morreu para tomar o nosso lugar. O apóstolo Paulo chegou a dizer: se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? Então, invoque o Senhor na angústia, na tristeza, no desespero, no pecado, também na alegria, em todos os momentos. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Foi o que disse Davi. Eu sei que o Senhor me ouve quando eu clamo
por Ele. E você sabe que o Senhor lhe ouve quando você clama por Ele? Se você não sabe, hoje pode ser esse dia de você experimentar o alívio que o Senhor pode trazer sobre a sua vida se você estiver angustiado. Ninguém, nem nada pode lhe trazer alívio e lhe livrar da angústia a não ser o Senhor. Que Deus nos abençoe. Ao lembrarmos do teu nome, Jesus Cristo, não podemos esquecer do teu amor, que te trouxe a este mundo arruinado, pra morrer pelo mais pobre pecador. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Nossas almas mergulhadas em tristeza despertaram tua nobre compaixão. Tuas ternas mãos marcadas alcançaram este povo que é tua possessão. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Ninguém mais podia nos dar novo alento, ninguém mais podia numa cruz morrer. Para nos salvar deixaste tu